Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre a nossa avaliação do trimestre, beleza? Bom, meus amores, a primeira questão diz o seguinte, 1. Astyanax mexicanus é uma espécie de peixe sem olhos que vive em águas tropicais e cavernas do México. Heterocephalus glaber é uma espécie de rato toupeira pelado, um mamífero roedor que também não tem olhos e é encontrado em tocas escavadas no solo africano. A semelhança quanto à ausência da visão nesses animais pode ser considerada uma adaptação aos ambientes que eles vivem, que selecionaram essa característica. O mecanismo evolutivo que promoveu essa semelhança é denominado... Bom, moçada, aí a gente tem que lembrar, peraí, o peixe lá do México e o rato lá da África. Peixe e rato, cara, eles não tiveram um ancestralzinho em comum. Então, essa semelhança vai obedecer aí um fenômenozinho evolutivo, semelhante aos nossos órgãos análogos, beleza? Então você vai me dizer qual é o processo que vai formar isso daí. Show? 2. As figuras mostram uma tartaruga marinha e um jabuti, répteis que apresentam características semelhantes e vivem em ambientes diferentes. Olha que interessante, a gente tem um jabuti, esse carinha, e nós temos a nossa tartaruga marinha. As características do formato do casco e das patas das tartarugas marinhas e do jabuti confirmam a ocorrência de... Bom, moçada, aí você vai analisar aqui as alternativas e marcar apenas uma. 3. 3 é maneiro. 3. Em relação às teorias evolutivas, que teorias? Teorias de Lamarck, teorias do nosso querido amigo Charles Darwin, beleza? Pode-se levar em consideração também o neodarwinismo, show? É para marcar, meus amores, a incorreta, show? Então tem uma alternativa aí que está incorreta, não está condizente com as ideias do Darwin ou não está condizente com as ideias do Lamarck. Show de bola? Você vai ler aí e vai marcar umazinha. Vamos ao 4. Um importante nome na origem do pensamento evolucionista é do francês Jean-Baptiste Lamarck, que publicou uma série de obras sobre sua teoria evolutiva, sendo a mais conhecida a de 1809, no seu livro Filosofia Zoológica. Dentre as suas ideias, uma relacionava o ambiente à mudança de hábitos de um ser vivo, levando à alteração de certas estruturas em seu organismo. Essa ideia foi conhecida como a lei do uso e desuso, transmissão do caractere adquirido, fixismo, seleção ou divergência adaptativa, moçada. Bom, essa aí é mole, né? A gente falou bastante sobre as leis de Lamarck nas nossas videoaulas, nas nossas videoconferências, certo? 5. A restrição à venda de antibióticos no Brasil foi uma medida tomada em função do aparecimento de bactérias super resistentes. Atualmente, com o avanço na área de genética e da biologia molecular, uma das explicações aceitas para o surgimento dessas bactérias é a ocorrência de mutações, a partir das quais haveria uma mudança aleatória em um determinado gene. E, dessa forma, as bactérias passariam a apresentar resistência ao antibiótico. No passado, sem o conhecimento da genética e da biologia molecular, Lamarck e Darwin elaboraram explicações para o surgimento de novas variedades de seres vivos. Nesse contexto, pode ser explicado o surgimento de bactérias superresistentes. E aí eu quero que vocês me digam, de acordo com as ideias do Lamarck, como Lamarck iria explicar o surgimento dessas superbactérias, de acordo conforme foi dito no texto, tá? De acordo com as informações que você teve lá no texto. E de acordo com as ideias de Darwin, como surgiu essa superbactériazinha, tá? Aí você precisa estar atento às características da teoria desses seres, tá bom? 6. Tinha cara de cachorro, corpo de jacaré, vivia na região onde hoje é o Rio Grande do Sul e até então era desconhecido dos cientistas.
Uma nova espécie de sinodonte, um animal que está no grupo dos ancestrais dos mamíferos, foi identificada a partir de fósseis de 230 milhões de anos atrás. O bicho foi denominado Sirius gnactus niemeiarorum, uma referência à estrela Sirius, a mais brilhante da constelação da Cão Maior, e ao bruxo Sirius Black, da série do livro de Harry Potter, que se transformava em cachorro. Esses animais eram caracterizados por grandes dentes, lembrando os caninos de cães, dos cachorros, os sinodontes, referente à palavra cão e odonte, dente, cão de dente. Beleza? A equipe de paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, encontrou crânios e mandíbulas de 4 exemplares do bicho. Considerando as informações contidas no texto e em seus conhecimentos sobre a evolução, assinale a alternativa correta. Bom, moçada, eu quero que vocês analisem o que está escrito nas alternativas e marquem uma que está correta de acordo com as teorias da evolução, tá, moçada? Não é algo aleatório, não, tá bom? 7. O gráfico abaixo mostra a variação ao longo do tempo na frequência de 2 fenótipos relativos à forma do bico de uma espécie de ave. Os pesquisadores notaram uma relação dessa variação fenotípica com uma alteração na disponibilidade de diferentes tipos de organismos predadores para essa ave e atribuíram a variação observada na seleção natural. Aí vamos lá. A gente tem a ave de bico largo, que é essa linha em cinza mais claro. Note que ao longo do tempo a frequência desse indivíduo foi caindo e o biquinho fino ao longo do tempo foi crescendo. Explique como a variação em populações de presas podem causar as mudanças nas frequências fenotípicas mostradas no gráfico. Moçada, eu quero saber nas populações das presas, não dos predadores, tá? Por exemplo, se está faltando alimento, se está faltando presa, se está sobrando presa, como que isso vai interferir na proporção dos predadores, certo? B. Como o darwinismo explica o mecanismo de adaptação como parte do processo evolutivo. Então, de acordo com Darwin, como que esse mecanismo de adaptação vinha fazer parte do processo evolutivo. Show? Quero que vocês me expliquem isso daí. 8. O Aristóteles, procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológicos. A palavra teleologia provém dos termos telos, fim, meta, propósito, logos, razão, ou seja, uma razão de algo em função de seus fins, ou uma explicação que se serve de propósitos ou de fins. Na explicação teleológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para essa finalidade. Nesse sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de algumas coisas. Por exemplo, na explicação teleológica, nos nossos dedos articulados, para que possamos manipular objetos, ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que manipulamos os objetos porque os nossos dedos são articulados, beleza? Considerando as características adaptativas dos organismos, a teleologia vai contribuir com as ideias de Lamarck, vai contra as ideias de Lamarck, vai a favor do Charles Darwin, vai contra o Charles Darwin. Bom, e aí vocês vão ter que ler as alternativas aqui e marcar a correta. Aí aqui a gente tem 9, uma chargezinha que representa Deus e Charles Darwin, beleza? Aí Deus fala assim, olha isso, criou aqui um passarinho, fez voar e falou, faça melhor. Aí Charles Darwin pega o mesmo molde de passarinho, joga no chão. Aí Deus pergunta, vai demorar muito? Não, só uns milhares de anos. A ordem da história contada na charge refere-se respectivamente às teorias do... Bom, essas 3 primeiras
quadrinhos aqui faz referência a que tipo de teoria? E esse segundo trio vai fazer referência a quem? Isso é mole, hein? E por último, para a gente terminar nossa avaliaçãozinha, ainda que haja diversidade humana, ela é um fato evolutivo incontestável. Todos os homens devem ter, por motivos étnicos e morais, os mesmos direitos básicos e fundamentais reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a igualdade dentro da diversidade. A nova teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo, considera como os principais fatores evolutivos. Bom, quais são os principais fatores evolutivos para a evolução segundo os neodarwinistas, tá? Não vão confundir com os darwinistas clássicos, com os darwinistas raiz, beleza? Bom, meus amores, boa prova para vocês, bons estudos, beijão, até a próxima.